Beleza, pessoal, vamos continuar aqui com o nosso curso de HTML e nesta aula vamos conhecer algumas tags. Já tenho aqui no meu Sublime Text uma estrutura de HTML básica montada, a gente já viu isso na aula passada, tá certo? E a primeira tag que eu vou mostrar para vocês agora é a tag H1. A tag H1, na realidade, ela pertence a um grupo de tags que vai do H1 até ao H6. E essas tags, elas servem para nós marcarmos títulos e subtítulos. No caso do H1, é o título mais importante que nós temos dentro de nossa página. Então, por exemplo, vou colocar aqui o texto título. É uma boa prática nós colocarmos apenas um H1 para cada página de nosso site. Por quê? Porque enchermos a nossa página de H1, a gente pode perder pontos lá com o Google e acabar perdendo posicionamento ali nas pesquisas. Então é uma boa prática de SEO colocarmos apenas um H1 em cada página que nós temos em nosso site, tá? Aí os outros níveis, por exemplo o H2, nós podemos colocar o quanto nós quisermos, beleza? E aqui no caso seria um subtítulo, por exemplo. Existem outros níveis, vou copiar, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ó, H3, H4, H5 e H6. Então, a ordem de importância, H1 é o mais importante e o H6 o menos importante. Beleza? Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu diretório, na aula 2, vou clicar duas vezes para abrir no navegador. Vejam bem. Com relação à formatação, a gente pode formatar, modificar o tamanho, a cor, a fonte, enfim. Mas a gente faz tudo isso com CSS, que é um outro curso que eu vou fazer mais à frente. Vamos se fixar apenas no HTML neste momento. Uma outra tag, pessoal, que a gente deve conhecer, e a gente já até viu, é a tag P, de parágrafo. A tag P serve justamente para marcar um parágrafo que nós temos. Não é bom deixarmos textos soltos, aleatórios em nosso documento. É bom a gente sempre marcar o nosso texto. E se for um parágrafo, vamos colocar ali um parágrafo. Tá certo? Uma outra tag que eu vou mostrar para vocês é a seguinte. Mas antes eu vou vir aqui no navegador. Vou vir aqui no Google. Ó, Lorem Y, esse site. Ó, o primeiro resultado. Vou clicar com Ctrl pressionado, vai abrir numa nova aba. Aqui nesse site, eu vou pedir aqui para gerar Lorem Y. Ele vai gerar um texto aqui, ó, que não faz sentido nenhum, é um texto aleatório, apenas para simular um texto real. E a gente utiliza muito esse site para pegar textos aqui, para fazermos os nossos testes. Então vou copiar aqui esse trecho, vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui e vou colar aqui agora, aqui embaixo, fora do parágrafo. Então vocês percebem aqui no editor que o texto está ali, ó, bem formatado, tem aqui a quebra de linha e tudo mais. Mas se eu salvar aqui e vier agora aqui no navegador, no meu exemplo, vou dar um F5. Olha só o texto aqui. Ele não pegou as quebras de linhas que tem aqui no editor. O navegador não interpreta as quebras de linhas que nós damos aqui. Por isso existe uma tag chamada BR. Essa tag, ela força o navegador a promover a quebra de linha. Então aqui depois dessa palavra aqui, ó, eu dei uma quebra de linha, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no navegador, vou dar um F5. Olha só. Onde ele viu o BR, promoveu a quebra de linha. Agora uma outra tag também bem útil. Vou vir aqui. Vou dar um HR. O que essa tag faz? Perceba que a sintaxe dela é parecida com a sintaxe da tag BR. Porque ela não marca conteúdo. Na realidade, ela vai inserir algum comando. E o comando que ela insere é este. Vou vir aqui no navegador. Vou dar um F5. Ela cria uma linha horizontal aqui na janela do navegador. Percebam. Agora imagine que eu quero colocar uma ênfase. Então existe uma tag chamada B, que ela serve como bold, né? Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu navegador, vou dar um F5. Vejam bem, fica mais escuro. A exemplo desse bold, tem uma tag chamada strong. Ela cria uma espécie também de negrito, olha só. Vou dar um F5, percebam. Eu também tenho aqui a possibilidade de criar uma tag chamada I, que se refere ao itálico. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no navegador, vou dar um F5.
Vejam só. Também tem uma tag que eu posso utilizar, chamada em, tá? Ela vai fazer o que? Ela vai dar uma ênfase. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, F5. Também existe uma tag chamada big. Vou botar aqui grande o texto, né? Ela vai deixar o texto um pouco maior. Vou dar um F5. Ó, veja bem. Tem uma tag também, seguindo essa linha, small, pequeno. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu navegador, F5. Olha só, deixou um texto um pouco menor. Tem uma tag também, conhecida como sub, que é um texto subscrito. Não sei se é assim que escreve, mas vamos lá. Vou dar um F5. Olha só, ele fica um pouquinho para baixo. Seguindo essa linha, eu também tenho uma tag chamada super, que é superescrito. Não sei se é assim que escreve, mas também vamos lá. Vou vir aqui, F5. Ó, fica um pouquinho acima. Tem uma tag que a gente pode também utilizar, chamada ins. O que ele faz? Vou botar aqui, ó, inside. Vou dar um Ctrl S, vou vir F5. Ó, deixa uma linha abaixo, né? E também tem uma tag chamada del. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, F5. Ó, marca o texto no meio dele. Vou dar aqui um HR. Eu tenho uma tag chamada code. E aqui eu vou colocar um código de computador, tá? Ou de programação, né, gente? O que ela faz? Vou vir aqui, eu vou vir aqui no meu exemplo, F5. Vejam bem, deixa com esse aspecto. Não sei se vocês já viram aí sites de tutoriais, que tem ali os códigos. E nesse caso é bom a gente utilizar dentro da tag code, tá certo, pessoal? Existe uma outra tag também chamada pré, que cuida daqui, da pré-formatação. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, F5. E essa tag aqui, a gente sabe que o navegador, por exemplo, ele não pega a quebra de linha. Mas se eu der uma quebra de linha dentro dessa tag, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui e vou dar um F5. Perceba que ela pegou a quebra de linha e fez essa formatação toda. Ela pega toda a formatação que está aqui dentro do editor. Percebam que ela quebrou a linha e tem essa tabulação também, olha só. Então ela pegou essa tabulação também. Ela é utilizada assim em casos muito específicos. Então, no geral, a gente nem utiliza muito não, tá, pessoal? Agora eu vou dar um HR aqui. Existe uma tag, pessoal, chamada ABBR. E essa tag aqui ela serve para o seguinte. Eu venho colocar aqui, por exemplo, ó, CNPJ. É uma sigla. E aqui dentro eu vou colocar title. É igual Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu exemplo. Vou dar um F5. Quando eu passo o mouse aqui em cima, veja ali. Aparece ali a definição dessa sigla, percebam. Então, olha só a sintaxe. ABBR, aí eu dou espaço, crio esse atributo de tag, que a gente chama de atributo de tag, né? Chamado title é igual, entre aspas simples ou aspas duplas, tá? Eu coloco aqui o termo, e aqui entre a tag de abertura e fechamento, eu coloco a sigla em si. Seguindo essa linha, eu tenho também aqui uma tag chamada acronym. Eu venho aqui em title, é igual, dois pontos, por exemplo, CNPJ. E aqui dentro eu vou colocar, ó, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Se eu passar o mouse em cima, aparece a sigla desse trecho. Tem uma tag chamada Address. E aqui dentro eu posso colocar informações de contato do cara que criou o site, ou da empresa que comprou o site, né, que é o dono do site. Enfim, por exemplo, posso colocar aqui, ó, endereço, né? Posso colocar telefone, posso colocar e-mail, enfim. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Tá certo? Existe uma outra tag chamada Blockquote. Essa tag aqui se refere
a uma citação longa. Uma citação grande, um texto de alguém, de uma pessoa, de um terceiro, né? Aí eu coloco dentro dessa tag aqui. Vou vir aqui no meu exemplo, F5. Citação longa. Vou vir aqui no meu exemplo. Também existe uma tag chamada tag Q. E aqui eu coloco uma citação curta. Uma frase, né? Uma palavra, um texto pequeno. Vou dar um F5. Inclusive percebo que já vem até com aspas duplas por default, né? Beleza. Eu venho aqui também, existe uma tag chamada cite, que também se refere a uma citação curta. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu exemplo. Opa, F5. Ó, uma citação curta. E tem uma tag chamada defn, que é no caso de uma definição de algum termo. Por exemplo, definição. A gente quer definir uma palavra, definir um termo. E a gente pode colocar essa definição dentro dessa tag defn. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, F5. Ok? Então essas são algumas tags que a gente tem, pessoal. Dentro da linguagem HTML, existem algumas outras, a gente vai conhecê-las também, tá? Mas no que diz respeito à criação, à estruturação de texto, como títulos, parágrafo, a formatação do texto, né? Colocando ali um bold, um itálico, ou até mesmo marcando uma citação, marcando informações de contato, enfim. No que diz respeito à formatação do texto, são essas as principais tags. Para mais informações, vocês podem visitar aqui o site do W3 Schools, que é a organização regulamentadora de muitas tecnologias utilizadas na web. Então, é uma excelente fonte de referência vir aqui nesse site, pois a gente tem aqui material de primeira qualidade, tá? Então pode vir aqui, por exemplo, a seção para HTML, ó, Learn HTML. Aqui vocês vão encontrar aqui várias referências, exemplos para vocês estudarem. É um site realmente excelente. Esta aula eu vou deixar por aqui e até a próxima, pessoal. Valeu!